Falando em direitos garantidos, pouca gente sabe, mas as grávidas também têm direito a receber pensão alimentícia. A lei é de 2008 e permite que a gestante entre na justiça para garantir essa ajuda financeira, que serve não só para custear a alimentação, mas também dar assistência médica, entre outros cuidados. Para falar um pouco mais sobre esse direito, eu recebo aqui a Cíntia Lima, ela é advogada. Oi, Cíntia, boa tarde, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Boa tarde, Gabriela. Cíntia, vamos começar então falando sobre quais as gestantes que têm esse direito. São todas elas, desde que prove o quê? Todas as gestantes, toda mulher gestante tem esse direito, né? É só provar que o pai não está contribuindo com a assistência financeira. E a grávida, uma vez que recebe isso, ela pode gastar isso tanto, como a gente vem falando, né? Tanto nos alimentos, então alimentos que garantam a saúde do bebê, a saúde da grávida, mas também até em sessões de psicoterapia, por exemplo. Quais são as coisas que estão garantidas pelos alimentos gravídicos, né? Isso. A lei e o direito, ela visa dar uma proteção à saúde do feto e da gestante, né? Exatamente tudo isso que você falou. Ela tem que dar uma garantia, o valor tem que garantir a assistência médica, a saúde emocional, parto, exames, todas essas coisas, né? E sim, ela tem que gastar exatamente para essa finalidade. Caso contrário, o pai ele pode entrar com uma revisão, né? Pedir provas, pedir que ela justifique todos os gastos que ela vem tendo. Mas, naturalmente, isso não precisa ser justificado pela grávida. Mas o pai, caso queira essa prova, porque geralmente vem de uma relação muito casual, então uma relação que não tem tanta intimidade. Se o pai quiser essa prova, ele pode pedir, e a grávida tem que, por exemplo, dar os recibos de onde isso está sendo gasto. Exatamente isso. Agora, você estava até conversando comigo antes, não é nem que as pessoas não sabem que esse direito existe, mas é porque pouquíssimas pessoas colocam isso em prova, né? Elas usam do direito porque o que é que acontece com as grávidas que você tem tido contato? É medo porque não sabe se exatamente é daquele pai, se vai ter algum tipo de teste ou algum tipo de... Elas vão passar uma vergonha, como é que é? Sim. A maioria desses casos onde a mulher ela precisa buscar o judiciário para pedir o alimentos gravídicos são de casos eventuais, né, que é um caso amoroso eventual. Então, existe todo um receio. E como que vai ser, né? E se não for o pai? Então, para pedir os alimentos gravídicos, ela precisa mostrar para o juiz indícios de que aquela pessoa é o pai da criança, né? Que indícios são esses? Se não o teste de fato, quais são os indícios? Sim, uma conversa no WhatsApp, marcação de encontro, porque de início a mulher vai ter o quê? Um exame de ultrassom, onde mostra de sangue, onde mostra a data, hoje muito preciso, né? E aí ela pode provar com uma conversa simples no WhatsApp, marcando um encontro ou assim, que tinha intimidade com aquela pessoa. Né? Essa é a prova que ela tem que fazer no judiciário. E a grávida também tem que ter uma prova de que ela não consegue se sustentar, ou qualquer mulher que esteja grávida e não esteja com a ajuda do possível pai, pode ter acesso a essa pensão? Não só aquela gestante que necessita financeiramente de uma ajuda, mas todas têm direito, né? Porque o que acontece a lei também busca e o direito busca o envolvimento entre a mãe e o pai da criança para uma saúde também futuramente mental da criança. Né? E aí, uma vez que o pai já está pagando, também é uma dúvida muito constante. O pai já está pagando a pensão alimentícia, uma vez provado com esses indícios que você falou. A criança nasce, é feito um teste de DNA. Não é desse pai que pagou a pensão durante toda a gravidez. O que acontece? Então, primeiro ele estará pagando um alimento gravídicos, não é uma pensão alimentícia, né? E aí, caso ele comprove, porque quando a mulher, a gestante, entra com uma ação, o réu também tem o direito de falar que não. Olha, eu estava viajando, não estava aqui, nunca tive um relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa, inclusive, tem um outro relacionamento, não é meu. Caso ele não consiga provar que a criança não é dele, o feto, no caso, né, não é dele, o futuro bebê. Então, e aí, porque de início o juiz não vai submeter a um exame mais profundo por risco da criança, diferentemente quando a criança já nasce, pode tirar o sanguinho dela e fazer o teste. Ou seja, fica aí outro alerta, tem muita grávida que tem medo de pedir essa pensão por medo desse exame que realmente é muito invasivo, que é esse exame de DNA antes mesmo da criança nascer, mas ela não precisa desse exame. Não.
Por isso mesmo que ela tem que provar indícios de que aquela pessoa pode ser o pai. Entendeu? Exatamente como eu te falei, assim, uma conversa, mostrando intimidade, foto, testemunha, o que for. E uma vez que nasceu, ou esse pai, ele pode, e ficou provado que na verdade ele não é pai, pagou durante todo esse tempo os alimentos gravídicos, mas ficou provado ali pelo exame de DNA que ele não é o pai, ele pode pedir algum tipo de revisão na justiça, algum tipo de indenização ou não? Não, não pode. Ele vai pagar durante 9 meses, né, mais ou menos, se ela entrar, inclusive, já com pedido, né, dos alimentos, durante 9 meses. Caso seja provado que ele não é o pai, não existe uma ação, a lei não permite que ele entre com uma ação de danos morais ou reversão de valores, porque é alimentos, o valor é para alimentar. Então, não tem como pedir de volta algo que já foi consumido, no caso assim. Tá certo, Cíntia Lima, advogada, veio aqui alertar todo mundo sobre esse direito que já existe e que tem que ser pedido pelas grávidas que precisam dessa ajuda financeira dos pais que não estão presentes. Obrigada, Cíntia, pelas informações. Boa tarde para você. Boa tarde.